No ar mais um programa Evangelho e Doutrina, o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Lembramos que podem nos conectar através do YouTube/TV Web Luz, Facebook TV Web Luz, através do site da Livraria de Luz, www.livrariadeluz.com.br. Mantenham-se interligados conosco, façam suas perguntas, coloquem os seus comentários, corrijam-nos se houver necessidade, porque esse é um estudo em que você pode participar. E hoje, para os seus cumprimentos, os nossos companheiros. Sebastião Cândido, pelo Grupo Espírita Manuel Bento e o Núcleo Espírita Padre Isabel. Maria Elizabeth, do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, também do Padre Isabel. Alberto, do Grupo Espírita Manuel Bento, uma boa tarde. Na técnica, Eduardo de Luz Gomes, hoje MacGyver. E eu, Noeli, do Grupo Espírita Irmão Carmelo, da rua Professor Luiz Rosa Nova, número 30, lá na Água Fria. Nós continuamos estudando o 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item hoje iniciando Laços de Família. Mas antes que a gente comece a falar sobre laços de família, vou pedir para a Beth que nos explique aquela questão das duas famílias. Que duas famílias são essas, Beth? Pois é, internauta, nós temos o nosso grupo familiar espiritual e nós temos aquele nosso grupo que é formado pela nossa família consanguínea. O nosso grupo familiar espiritual são os nossos espíritos amigos, são aqueles que estão junto conosco por afinidades. Então eu tenho irmãos encarnados também, que não são irmãos, mas são espíritos afins. E da mesma forma que eu tenho irmãos consanguíneos e que muitas vezes não são, na realidade, nossos irmãos como deveriam ser, por conta das divergências de opiniões, por conta de nosso aprendizado na matéria. Então, nossa família espiritual são aqueles espíritos afins que estão conosco, pelas nossas ideias, pelas nossas construções, por aquilo que somos. E a nossa família consanguínea é aquela família constituída do pai, da mãe, dos tios, dos irmãos, aonde nós vamos realmente colocar em prática o nosso aprendizado de amor. Muito obrigada, Beth. E no finalzinho do nosso programa, eu fiquei aqui atormentando o Alberto e o Sebastião, porque eu falei para eles, mas eu não entendo esse subtítulo. E hoje eu vou pedir para o Sebastião retornar a explicação. Então, esse trecho do Evangelho que nós estamos estudando tem o subtítulo seguinte: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Esclareça mais uma vez para mim, Sebastião. A cada vez que nós retornamos, à matéria ou ao físico, em qualquer seja o mundo em que estejamos, então nós voltamos aqui para cumprir os nossos deveres, as nossas lides e as nossas obrigações. E em retornando à pátria espiritual, nós nos reencontramos com os nossos espíritos afins, os nossos familiares, os nossos amigos, que lá ficaram vibrando por nós, pelo nosso sucesso, pela realização, pelos êxitos alcançados. Como uma grande família, como se retornássemos de uma viagem e nos encontrássemos aí com os nossos entes queridos, aqueles que continuam a zelar por todos nós. Na espiritualidade, os espíritos se procuram exatamente nessa sintonia, com os mesmos objetivos, com os mesmos ideais, formando grupamentos, famílias, sempre com o objetivo de crescer, de aprender, de evoluir. E nós vamos, à medida em que a cada reencarnação, podemos sim ampliar a nossa família espiritual, porque mesmo um adversário, mesmo
alguém a quem um dia foi o nosso adversário, o nosso inimigo, pela lei do amor, pelo perdão incondicional e, de repente, convertido com o mesmo objetivo de servir ao Evangelho, passa a integrar e a fazer parte da nossa família espiritual. E assim, todos continuamos caminhando em direção à casa do Pai. Muito obrigada. Então, Alberto, nós podemos dizer que pessoas de famílias diferentes, mas que têm uma amizade muito forte, poderiam pertencer a uma mesma família? Sim, esse é o nosso objetivo, de nós irmos entrelaçando as nossas reencarnações e irmos aumentando a nossa família, que é a verdadeira espiritual. Eu sempre coloco na premissa, e como nós, para nossa reflexão, que todos nós somos filhos de Deus. Automaticamente somos todos irmãos. Alguns divergentes de opiniões pela nossa evolução espiritual, mas com as sucessivas reencarnações nós vamos aparando essas arestas, vamos nos afinizando, vamos criando um elo de afinidades maior e no plano espiritual a gente solidifica essa família universal, que é o nosso objetivo, e todos nós vamos participar dessa grande família, que é a família dos filhos de Deus. Todos nós somos, então todos nós vamos participar da mesma família. Vamos ser da mesma família hoje, amanhã ou depois. Podemos demorar um pouco, mas com certeza vamos integrá-la. Então, Beth, dois seres que se conheceram e se amaram, podem se encontrar na outra existência corpórea e se reconhecerem? Pode sim, pode, claro que sim. Muitas vezes, inclusive, existe uma programação no plano espiritual para que esses espíritos se encontrem aqui em família, para que eles possam evoluir junto. Eu vou dar aqui o exemplo do nosso lar, da mãe do André Luiz, um espírito já bastante evoluído, e para auxiliar o marido, ela vai se propor a reencarnar, ser esposa dele novamente, que estava numas zonas inferiores, e as duas companheiras de delito desse marido, ela vai receber como filhas para auxiliar na evolução desses três espíritos. Esse é um caso onde os espíritos vão voltar para completar, né, a evolução, para aprender com o espírito evoluído. Existem aqueles espíritos que também vêm e se reconhecem por afinidades, mas não que eles vão se olhar e falar assim, eu te conheço de outra vida. Não, é por afinidades que a gente vai entender que já esteve com aquele companheiro, com aquela companheira, em outra oportunidade. São espíritos que já estiveram conosco e que fazem parte da nossa família espiritual. Sebastião, os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribui ao acaso, não seria o efeito de alguma espécie de relações simpáticas? Sim, claramente. Até porque quando nós aqui viemos, quando nós regressamos ao planeta Terra, nós sempre estamos acompanhados, né, de espíritos familiares, de espíritos afins, daqueles dentro da nossa própria família, onde nós já estivemos na situação de filho, de cônjuge, né? Toda a extensão sanguínea que é permitido. E muitas vezes o núcleo familiar sanguíneo, ou o lar, que é o local de encontro, né, que Deus, o Pai, escolheu para nós nos reajustarmos, é pequeno. No mundo de hoje, na sociedade moderna em que nós vivemos, onde os casais estão cada vez querendo ter menos filhos, então se faz necessário esse reajustamento. E aí nós encontramos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e que passam a ser de suma importância em nossa caminhada, com auxílio, com amparo, com orientação, onde muitas vezes nós nos identificamos muito mais com eles do que propriamente com a nossa família consanguínea.
né? Como nós estamos falando, a literatura espírita, ela é bem farta nesse sentido e deixa bem claro que muitas vezes até os nossos instrutores espirituais reencarnam no sentido de vir nos ajudar, nos auxiliar, não para tornar a nossa tarefa mais fácil ou para realizar aquilo que é de nossa responsabilidade, mas exatamente para que possamos nos lembrar das orientações, dos recursos e das condições em que nós nos encontramos para o êxito daquilo que nós viemos realizar. Olha, que obrigada, porque me pareceu assim que você colocou aquilo que a Beth falou entre família espiritual e família consanguínea, né? Sim. Então são as relações simpáticas que acontecem e que, não podendo nascer no grupo consanguíneo, elas estão ali no nosso dia a dia, no nosso convívio, né? Lei do progresso, é a melhoria da coletividade. Muito obrigada. Alberto, e as famílias sempre reencarnam no mesmo período? Ou pode acontecer de uma parte estar encarnada e a outra estar desencarnada? Sim, pode acontecer sim, de uma parte encarnada e a outra desencarnada. Aqueles que ficam na erraticidade olham por aqueles que reencarnam, auxiliando-nos no nosso progresso. E eu só vou me dar uma estendidazinha no que foi comentado, que nós estamos falando das afinidades, mas também devemos lembrar dos desafetos, porque os desafetos também vêm nas nossas famílias, vêm participar da nossa vida para nós irmos aparando as arestas, para nós absorvermos ou resgatarmos tudo aquilo que nos faz diferentes, para que nós nos tornemos irmãos perante a espiritualidade. E é muito importante quando a gente vem com esses desafetos, como você citou na mãe de André Luiz, que vem recebendo o esposo que errou e vem recebendo também 2 desafetos da família dela. Então esses desafetos vão se tornar pela reencarnação, por isso que a reencarnação fortalece os laços de família, elas vão se ingressar na mesma família e vão se tornar afins, uma perdoando a outra e conseguindo sanar os débitos que tem para com a lei de Deus e para com a família encarnada. Então, quando nós falamos daqueles que vêm por afinidade participar da nossa evolução, nos ajudando na travessia do nosso rio da vida, também tem aqueles que vêm para tentar furar o nosso barco e nós temos que ajudá-lo para que ele não fure e fazer com que ele chegue do outro lado do rio também são e salvo. Depende tudo da nossa resignação, do nosso amor, e é para isso que nós nos fortificamos dentro da filosofia do Espiritismo, sabendo que a engrenagem nos leva para toda a nossa evolução espiritual dentro do amor que o Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Então, essa era a minha próxima pergunta, Sr. Alberto. O senhor se adiantou, assim não fale. Há espíritos que se associam para ajudar o desenvolvimento de um ser encarnado, mas pode haver alguns que têm o propósito de prejudicar esse desenvolvimento? Era essa a outra pergunta, mas já foi preenchida, já foi respondida. Que ótimo! Então, essa questão, eu acho que é muito bom de falar, porque nós sempre falamos do lado positivo da coisa, da ajuda, do progresso e tudo mais. Mas você poderia nos explanar um pouquinho mais sobre essa questão daqueles que vêm para tolher ou prejudicar o nosso desenvolvimento? Na realidade, assim, não que venham, né? Porque ninguém reencarna com o propósito de fazer o mal ou do atrito da discussão. O objetivo é sempre a reconciliação e o perdão. Mas em se tratando de infratores da lei divina, como todos nós somos, e criaturas imperfeitas, ainda temos uma longa caminhada. Então nós temos uma ideia do que seja o perdão incondicional, nós temos uma ideia do que é o amor fraternal ou universal que Jesus nos legou, mas temos que saber que, de qualquer forma, mesmo aprendendo, mesmo servindo, nem todos caminham na mesma direção e ao mesmo tempo.
E a carne, a matéria, o físico, ela restringe as condições do espírito, mas as nossas tendências não. E isso, às vezes, aflora. Nós temos casos, né, vistos na nossa sociedade, nos nossos dias atuais, não só de rejeição, não só de antipatias, como muitas vezes, né, o morticínio, os assassinatos entre famílias, né, mães, pais, filhos que não se entendem. Por quê? Porque não conseguem superar as dificuldades. Esse ódio cristalizado que vem. Por mais amor que nós tenhamos, por mais que exercitemos a lei do perdão, a bênção do esquecimento das nossas faltas, dos nossos erros, esses espíritos, a tendência é que isso venha a aflorar com o passar dos anos. E aí nós precisamos verdadeiramente exercitar o conhecimento. E muitas vezes com resignação, com abnegação, com paciência e com tolerância, nós temos aí casos em que o ódio e a raiva permanecem. E quando indagado, esses espíritos revoltosos, né, aqueles que ainda estão na carne, uma coisa que todos eles dizem e têm em comum: uma voz me mandou fazer isso, uma voz me pediu para que assim eu fizesse. Então, essa relação de amor e ódio é uma constante. Por isso, a recomendação do mestre: vigiai e orai. Isto para nós não é lema, isso para nós é oração diária, isso para nós é meta a ser alcançada. Obrigada. Beth, há casais que se amam demais, que fazem pactos de não se separarem mesmo na morte física, né? Isso é permitido? Isso acontece? Não. Não é permitido não. Por quê? Veja só, pactos, eles não podem ser feitos da forma que a gente entende. Cada um de nós é uma criatura única e está num grau evolutivo diferente. Cada um de nós tem uma conquista pessoal, particular, cada um de nós tem um desafio próprio, vamos dizer assim. Então, não adianta eu querer fazer um pacto para me encontrar com determinada pessoa em outra encarnação, se os nossos caminhos forem diferentes, se esses caminhos forem divergentes por conta do nosso aprendizado. Então, não adianta eu querer fazer um pacto, como a gente sabe, né, que existem pessoas que fazem esse acordo, esse pacto de ficarem tempos juntos, enfim. Isso não acontece, porque nosso aprendizado é único. Embora sejamos espíritos afins, nosso aprendizado ele é único, é diferente um do outro. Então, o nosso pacto não vai valer no mundo espiritual. Será que eu entendi direito? Quer dizer, que cada um de nós está num patamar de evolução, e mesmo que se faça esse pacto de morte e tal, de se encontrar, cada um vai se encontrar numa posição diferente? Foi isso que você quis dizer, Beth? Isso, exatamente isso. Porque, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar que cada um de nós tem uma malinha, que é uma bagagem que nós vamos levar para a nossa vida futura. E nessa bagagem, eu vou levar determinadas aquisições, e o meu companheiro, esse que eu fiz o pacto, ele tem outras aquisições diferentes da minha, porque almas gêmeas não existem, existem almas afins. Então, essa minha aquisição, essa minha malinha, ela vai ter um peso que vai me levar a um determinado grau de evolução. E o do meu parceiro, do meu companheiro, minha parceira, esse que eu fiz o pacto, vai ter um outro peso. Nós vamos levar em consideração aqui esse pacto feito nessa encarnação. E as encarnações passadas? O que é que eu tenho na minha bagagem espiritual? Eu não sei o que eu fiz no passado. Bom, boa coisa não foi, porque eu estou aqui. E vocês aqui comigo também não, viu? Ninguém aqui é santo.
Aliás, né, estamos a caminho, né, fazendo aqui um aprendizado para ver se a gente melhora um pouquinho. Mas veja só, nós não podemos e não temos essa condição de ter a certeza do pacto, porque nós temos a bagagem espiritual de vidas passadas e são diferentes. Cada um é uma criatura única, não tem como fazer esse pacto e se encontrar depois em outras ocasiões. Tá certo. Alberto, e nos casos de bebês, né, que rejeitam as mães desde o nascimento, o Espiritismo tem alguma explicação para isso? Sim, nós aprendemos, e nós já demos uma pincelada aqui em alguma coisa das reencarnações, que nós falamos das afinidades, mas também falamos dos desafetos. E automaticamente tem desafetos que vêm com mães, tanto desafeto da mãe para com o feto, ou do feto para com a mãe. Nós vamos lembrar na reencarnação de Segismundo, onde ele tinha uma aversão com o pai, e com a mãe aceitou, mas na hora de reencarnar o pai recusava recebê-lo. Foi preciso que o plano espiritual o chamasse em sono, para que ele pudesse conversar e ver a necessidade dele resgatar débitos que ele tinha e perdoar também Segismundo. E nós falamos aqui daqueles que vêm para nos tentar nos atrapalhar, não seria bem o termo, mas eles vêm como os nossos instrutores, para fazer com que a gente evolua, que a gente perdoe, que a gente aprenda, que a gente absorva os ensinamentos de Jesus, tendo a resignação que nós nos propusemos a vir. Agora, nem sempre a gente consegue fazê-los, né? Nós vamos lembrar, ainda vou dar uma pinceladinha nesse pacto, hein? Que isso daí é uma coisa que, às vezes, a gente, quando fala em pacto, a gente está exteriorizando o sentimento de posse, né? E nós podemos fazer esse pacto, sim, mas como foi dito, não quer dizer que seja cumprido. Nós vamos lembrar mais uma vez a mãe de André Luiz, onde ela estava num patamar de evolução muito maior, descendo de lá da onde ela estava para encontrar com o pai, com o marido e com as amantes. Não quer dizer que eles chegassem aqui e fizessem um pacto e queriam se encontrar em outras vidas, porque o patamar de evolução é diferente um do outro. Então nós podemos fazer aquilo que nós bem entendermos aqui. Não quer dizer com isso que seja efetuado ou que se realize. É um engano nosso quando nós achamos que nós estamos em poder do nosso futuro. Tudo depende da nossa evolução. Assim, já que estamos todos palpitando, o grande romance, né, que hoje aí norteia a mente da juventude, o Romeu e Julieta, não significa, né, que encontrou esse amor na eternidade, vai ser muito mais dor, lágrima e sofrimento do que propriamente desfrutar aí das benesses do amor. E quanto à reencarnação, talvez o mais antigo dos nossos escritos que nós temos, que é na Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 25, né, no versículo 22, onde fala dos gêmeos que estavam então na barriga lá de Rebeca, e claramente fala que os gêmeos estavam brigando, né, que um dominaria o outro e o mais velho serviria ao mais novo. Isso no Gênesis, no primeiro livro, né, do Pentateuco. E já ali estava bem claro essa relação de além-túmulo. Então, vocês estavam falando, e eu estava perguntando sobre o bebê que rejeita a mãe. Será que ali não funcionou, então, a lei do esquecimento? Funciona, sempre funciona a lei do esquecimento, mas nós temos que lembrar sempre que o espírito ele está ligado, né, o esquecimento a partir do momento em que tem a preparação do reencarne, mas ele sente todas essas energias, todas essas ações da mãe. Então aquele espírito que ali está em gestação, vamos assim dizer, ele sabe se vai ser amado, ele sabe se vai ser bem-vindo, ele sabe essas reações. Se é uma mãe, por exemplo, que
apanha, entre aspas, o que a psicologia nos diz? O espírito, ele sente, o receio que ele tem de nascer, por exemplo, é se ele também vai apanhar. E temos aqueles casos. A espiritualidade sempre nos deixa bem claro na literatura. Adversários, mesmo pelo amor daquela que está se colocando como genitora, por todo o amor que ela tem, a energia, muitas vezes, a adversidade, o medo, o receio, tudo isso aflora e faz com que muitas vezes ele tente aí, né, ser abortado. A mãe, muitas vezes, tenta, né, o aborto. Por quê? Nem todas as reencarnações elas são aleatórias e são consentidas. Nós sabemos que temos muitos casos compulsórios e temos casos de necessidade. Então, tudo isso conta. Não existe um termo comum. Não é tudo uma coisa fechada dentro da doutrina dos espíritos. Mas o feto, entre aspas, a partir da concepção, a partir da sua ligação do espírito ali com o feto, ele passa sim a compreender e a sentir todas as vibrações e todas as emoções que envolvem o seu nascimento. Queridos internautas, estamos mais uma vez nos estúdios da Livraria de Luz, a Rua Salete 93, em Santana. O site é www.livrariadeluz.com.br. Estamos conectados através do YouTube /TV Web Luz e do Facebook /TV Web Luz. Hoje nós temos 2 livros que, como nós gostamos dos livros, né, recomendamos. Então, por favor, Beth, fale do livro que você tem à mão. O livro que eu tenho hoje em mãos é Palavras de Vida Eterna. É um livro fantástico que nós costumamos usar nas casas espíritas para harmonização, porque são livros que vão falar um pouquinho do Evangelho e vai ter a explanação de Emmanuel, vai trazendo a explicação de Emmanuel naquele trechinho do Evangelho, naquele trechinho de Atos dos Apóstolos. Então, é um livro fantástico, inclusive para o nosso Evangelho no Lar. Que bom. Seu Alberto? Eu estou com o livro A Boa Nova, do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, aonde, com o auxílio da psicografia do Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos apresenta 30 episódios relacionados ao Cristo, seus discípulos e importantes personagens bíblicos, como Zebedeu, Maria de Magdala, Pedro, Tomé e outros, que viveram suas existências tocadas pelos ensinamentos e amor de Jesus. O Mestre, com sua palavra consoladora, ofereceu eternas lições de sabedoria para a humanidade. E esses livros a gente pode encontrá-los na Livraria de Luz, pessoalmente ou pelo site. Exatamente. Muito obrigada pela divulgação desses livros. Continuamos com a divulgação da Livraria de Luz, Rua Salete 93, em Santana. E ainda reforçamos a questão de que as casas espíritas encontram uma certa dificuldade, como todos estamos encontrando neste momento. E algumas continuam ainda com o seu trabalho de assistencial, distribuindo cestas básicas. E nós estamos falando hoje do Núcleo Espírita Padre Isabel, situado à Rua Amaral Gama 113, em Santana também, e que está arrecadando na comunidade víveres, alimentos não perecíveis para serem distribuídos àquelas famílias que lá acorrem em busca da satisfação de suas necessidades. Mesmo que você não possa doar, contribuir com uma cesta básica inteira. Ajude com aquilo que você puder ajudar. Colabore. Pode ser 1 quilo de arroz, uma lata de óleo, um pacotinho de macarrão, café, produtos não perecíveis e que são utilizados pelas famílias para suprir as suas existências. Então, novamente, estamos falando da ajuda que o Núcleo de Estudos Espíritas, Núcleo Espírita Padre Isabel, faz para a comunidade. Esse Padre Isabel fica à Rua
Amaral Gama, 113, em Santana. Colabore com aquilo que você puder. E nós continuamos aqui falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Laços de Família. E nos laços de família, a gente sempre recorda da nossa família, como a Beth falou lá no comecinho, que às vezes, dentro da família da gente, tem aquele que não bate bem com as nossas ideias, que não simpatiza com as nossas crenças, e às vezes encontramos dentre os amigos no trabalho, as pessoas que têm mais afinidade e parecem mais irmãos do que verdadeiramente aqueles que o são consanguineamente. Mas nós continuamos aqui falando de laços de família, a gente lembra também de casamento. Então, Beth, a pergunta é sobre casamento. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei de natureza? Não, tá lá, eu consultei inclusive o Livro dos Espíritos. Não. Ela é uma lei de progresso. Porque nós sabemos hoje que, por conta dessa impermanência, nós temos muitos problemas com as criaturas, porque tem os lares desfeitos. A base do ser humano equilibrado é a família. E hoje, como nós, infelizmente, nós temos muita dissolução de família, nós temos um mundo, vamos dizer assim, numa transição moral muito grande, por conta de valores que deveriam estar no seio da família, e por essa inconstância familiar acaba se passando de forma equivocada ensinamentos para as crianças, vamos dizer assim, né? Valores que antigamente nós tínhamos com a constância, né? Com a permanência dos casais. Então, hoje ficou assim. Nós sabemos que é por conta da nossa evolução, que nós estamos passando por transições, mas essa impermanência, essa inconstância dentro do núcleo familiar gera um desequilíbrio muito grande nos seres por conta de valores que deixam de ser agregados. Principalmente os valores de estima, de responsabilidades com os pais, dos pais com os filhos, responsabilidades entre os irmãos, porque se todos nós fomos colocados naquele núcleo, é porque dele necessitamos para a nossa evolução. Obrigada, Beth. O Alberto, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Nós voltaríamos à barbárie, né? Nós voltaríamos aos primórdios da nossa civilização, onde nós ainda agiríamos mais como selvagens do que como racionais. E na lei de Deus, essas uniões são feitas pelo amor, pela afinidade. O casamento foi instituído pelos homens para haver um regulamento para que nós pudéssemos respeitar um pouco mais um ao outro. O que quando esses casamentos acontecem sem o amor, automaticamente lá na frente vai acontecer a separação, o divórcio. E uma vez perguntado a Emmanuel no livro Consolador, eu não me lembro a questão, se mesmo não havendo esse amor, havendo brigas, discórdias, se era melhor que continuasse o casal unido, superando, se não consegue superar essas divergências. E Emmanuel responde que antes de chegar às vias de fato, em uma agressão maior, em um acontecimento maior, era melhor que cada um fosse para o seu lado, adiando para uma próxima reencarnação um novo reencontro para aparar essas arestas. Então, se nós observarmos, se o casamento é feito com amor e dentro do respeito e dentro daquela convivência de afinidades, não haveria motivo para uma separação lá na frente. Mas é que hoje nós vemos os casamentos, às vezes, forçados pela obrigação da lei, ou por violência, ou por interesses,
ou por achar um pominho de rosto bonito, e lá na frente cada um vai tirar as suas garras para fora, vai aparentar, mostrar os seus defeitos, e pelo outro lado pode não ter a paciência, a força e a resignação de suportá-los e de superá-los. E aí acontece a separação. Dito que um compromisso interrompido, numa outra reencarnação nós vamos voltar para completá-lo. Alberto, então disso eu devo deduzir que o Espiritismo aconselha a todas as situações a que se separe o casal? Não. Seria muito proveitoso para nós que nós levássemos a nossa responsabilidade até o fim. Mas se esse casal está próximo de chegar a um assassinato, a uma coisa mais grave, era melhor que eles se interrompessem ali para não chegar a se enterrar um pouquinho mais na dívida que ele já assumiu. Emmanuel nos dá essa colocação, porque tem muitos casais que, além do amor, ele não tem o amor e tem o sentimento de posse. Então ele fala, se não é meu, não é mais de ninguém, e parte para um assassinato. É melhor que eles se separassem em vez de partir para essas trágicas atitudes, né? Então nós deveremos sim levar a cabo, a termo, todo o nosso compromisso, para não assumirmos outros e resgatarmos aqueles que nós nos comprometemos do lado de lá, foi encontrar com essa pessoa talvez difícil, ou nós nos tornamos difíceis e achamos que o outro é difícil. Então compete aí nós nos analisarmos, né? Buscarmos aí dentro de nós se nós estamos certos ou não e podermos ceder, tentando compreender o nosso próximo e procurando nos melhorar, porque esse é o nosso intuito. Não melhorar o outro, mas melhorarmos a nós próprios. Sebastião, a indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou é apenas uma lei humana? Humana. A indissolubilidade é uma lei humana e vai totalmente contra a lei natural, porque nós ali estamos reunidos, como já dissemos, pela misericórdia de Deus, nosso Pai, para as devidas reconciliações e reparações. E Deus sabe qual é a nossa necessidade e o que é melhor para cada um de nós. Exercitar a lei de amor no nosso dia a dia, a renúncia, o perdão, a compreensão, tudo isso são formas, né, de amar. É claro que, como o Alberto muito bem colocou e a Beth, a respeito do assunto, nós temos aí, né, uma variante muito grande. O próprio Emmanuel, né, o Públio Lentulus, lá no há 2000 anos, nós temos uma ideia do que possa ser uma resignação da Lívia, que o acompanhou em sua jornada. Temos no Paulo e Estevão a presença marcante de Abigail num relacionamento com o então Saulo de Tarso, o doutor da lei, né, que vem no o livro, o romance Renúncia, nós temos aí toda a história de Apolônia. Então, é claro, as pessoas podem pensar, mas a vida não é um romance. Sim, a vida é um romance, nós temos que torná-la um romance, com a nossa superação, vencendo aí os obstáculos, as dificuldades, as nossas deficiências. Voltar essa indissolubilidade é muito conveniente. Nós estaríamos simplesmente prorrogando, né, a nossa duplicata, prorrogando o nosso carnê. No livro em que nós estamos estudando, né, Beth, tem bem o claro do Judeu, onde vai haver então um assassinato, porque os espíritos reunidos são duas amantes do hoje marido, né, o marido da personagem anterior numa vida passada, que também não se compatibiliza com o atual. Então a espiritualidade nesse caso vem e permite que ali a separação, para evitar um mal maior, para evitar o agravamento da dívida, para que os espíritos possam se aprimorar, se melhorar e em uma outra existência terem condições de fazer as devidas reparações. Então devemos fazer todas as tentativas, esgotar todas as possibilidades, porque o casamento ainda é
uma instituição necessária e faz parte da lei do progresso, da lei da conservação, a qual nós estamos sujeitos. Então estamos com a internauta Zélia Caires, dizendo, complementando as nossas ideias, dizendo, olha, esses pactos que fazemos perde todo o sentido com o desencarne. Não tem mais um peso e nem importância. Que bom, Zélia. Obrigado pela sua participação. Esteja conosco nos próximos programas também. E hoje nós estamos quase encerrando nosso programa, mas Beth ainda tem uma pergunta para você. Então, qual das duas leis é mais conforme à lei natural? A monogamia ou a poligamia? Deixa eu só falar aqui um pouquinho desse livro que o Sebastião citou, que nós estamos estudando, é o Ação e Reação, tá, pessoal? Se vocês quiserem estudar, é fantástico. Então, vamos lá. As duas leis, qual é mais conforme? A monogamia é a mais conforme, né? A poligamia é uma lei humana. Então, quando nós nos propomos a constituir uma família e esses laços dessa constituição são laços de amor, então, gente, é a monogamia pura, porque estamos unidos pelo amor. Agora, quando nós estamos numa união por interesses, vários interesses, enfim, o que acontece? Nós acabamos nos encantando quando não existe o amor, nós acabamos nos encantando com coisas fora dessa nossa relação monogâmica e acabamos partindo para a poligamia, que nada mais é do que um desrespeito a nós mesmos. A gente tem que lembrar também que ainda existem sociedades que adotam esse sistema, né, Beth? Então, no seu devido tempo, eles também vão perceber a importância da monogamia e partir para esse processo também. Quero ainda registrar aqui os nossos companheiros que estão assistindo o nosso programa, que é a Denise... Espera agora aqui deu... Agora aqui deu um problema de técnica, aqui de dedo mesmo, sabe? É a Denise Bertelli, a Salete Ribeiro, além da Zélia Caires, e a nossa família de luz, com certeza está nos apoiando e nos dando esse incentivo para continuarmos. Então, hoje nós temos o tempo para as nossas despedidas. Por favor. Agradecendo, né, a todos por nos ouvir, por, né, estar conectados aí, procurando cada vez mais aprender um pouquinho, né, sairmos dos vícios, dos hábitos perniciosos. Somos criaturas imperfeitas, mas estamos todos a caminho da luz e devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são concedidas pelo Pai. Tudo isso que hoje nós estamos vivenciando, seja exatamente por essas instituições tão importantes e que hoje, né, estão aí em segundo ou terceiro plano. Mas continuemos com confiança e fé no Criador, a perfeição absoluta, para que tudo possa caminhar dentro daquilo que nós esperamos e que possamos ser atendidos nas nossas, né, necessidades de crescimento. Eu, Maria Elizabeth, me despeço, agradecendo a paciência de vocês, a audiência de vocês, convidando para estarem conosco na próxima semana e pedindo humildemente a Jesus que possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz, nos trazendo uma semana de muita reflexão, de muita humildade e de muita paz. Um abraço a todos os internautas, até a próxima semana. Eu, Alberto, agradecendo a companhia dos internautas, agradecendo a paciência de nos ouvir e agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por permitir que mais uma vez nós pudéssemos estar reunidos para comentarmos mais um pouco dos seus ensinamentos e comentando possamos absorvê-los cada vez mais. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a todos nós, para que cada vez mais nós possamos ser dignos de seguir os seus passos. Lá da técnica,
o Eduardo acena todo mundo. E eu também vou me despedindo, desejando a todos uma ótima semana, que estejam conosco a próxima quarta-feira, às 16h30, sintonizados na Rádio TV Web Luz. E a todos uma boa semana. Até a próxima.